Olá, como vão vocês? Tudo bem? Fernando Guedes aqui. Espero que todos estejam bem. Já tem um tempinho que a gente não se fala por aqui e eu precisava fazer esse vídeo. Na verdade, já tem algum tempo que me veio uma pergunta na minha cabeça, né, sobre a REURB, pelas dificuldades que eu estava passando. E aí eu refletindo, fui entender melhor exatamente o que estava acontecendo. É sobre isso hoje que a gente vai falar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernando Guedes, sou advogado imobiliário, atuo com REURB há muitos anos, milhares de imóveis em regularização. Hoje estou em quase 10 municípios atuando com REURB, já entreguei matrículas e como advogado, apesar de ser advogado, eu não fico somente na parte jurídica da REURB. Eu acompanho a REURB de ponta a ponta, desde ali do momento do cadastro social até o final entregar a matrícula. E aí com isso, nesse meu percurso, eu realmente, algum tempo atrás, me veio um momento que eu fiquei um pouco desanimado da REURB. E aí eu comecei a repensar o que realmente estava acontecendo. Na verdade, algumas histórias que a gente vai passando, né, alguns momentos, na verdade, que viram histórias, e a gente vai desanimando um pouco da REURB, sabe? Por exemplo, teve uma situação de um determinado município que eu precisava de fazer um pedido de busca. E com isso, esse pedido de busca, né, precisava de ser levado ao cartório. Eu enviei o modelo para a prefeitura desse requerimento de pedido de buscas de matrículas e transcrições, importante frisar isso. Outro ponto importante nessa questão é de você pedir não só naquele cartório, mas saber se tem outro cartório competente, antigo. Mas voltando, fui lá e enviei para a prefeitura esse pedido de busca. Esse pedido de busca simplesmente ficou jogado na gaveta praticamente uma semana. E aí, quando eu fui saber, né, realmente se tinham levado o pedido, como que foi lá a recepção lá no cartório desse pedido de buscas, né? Claro que não só o pedido de busca é levado, o requerimento. São levados vários outros documentos, né? Por exemplo, IPTU do município, ali daquele núcleo, na verdade, emitido pelo município. É levado também uma planta, enfim, vários documentos são levados. E aí, para minha grata surpresa, para não dizer o contrário, o papel estava no mesmo lugar, com a mesma pessoa que eu enviei. E isso realmente me veio essa questão de eu ter que sair da minha cidade, andar 200 quilômetros, perder aí aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas, para pegar um papel na prefeitura e praticamente atravessar a rua e levar no cartório. Não vou dizer que é tão simples assim, mas coisa de 10, 15 minutos se resolveria. E aí, quando eu estava retornando, me veio esse momento, sabe? Eu falei assim, olha, será que realmente eu estou atuando com o REURB do jeito certo? E aí, me veio alguns insights, assim, algumas questões que eu fiquei pensando, e uma delas aqui eu queria passar para vocês, que é fundamental no meu entender da REURB. Nesse dia, exatamente, que eu desanimei, né? Eu realmente foi assim, uma virada na hora que eu entendi exatamente ali o que estava acontecendo. O que era o erro? Não, peraí, foi uma questão da prefeitura? Foi uma questão de eu ter feito esse pedido errado? E aí me fez várias questões. Bom, primeiro que eu quero falar com vocês é que REURB é necessário proatividade. Você precisa ser proativo na REURB. Mas antes disso, você precisa ter uma mentalidade em relação à regularização fundiária urbana. Entender quais são os seus pontos cegos, entender ali quais momentos que você precisa atuar com mais energia e forçar para que sejam resolvidas as questões no tempo hábil, entender no momento que você tem que ser um pouco mais maleável. Então essa mentalidade é fundamental para que você entenda e faça a REURB acontecer. E essa questão da proatividade, primeiro começa com a questão dos prazos. Quando a gente fala em cartório, eles estão seguindo lei, né? Legislações que precisam ser cumpridas. Os prazos estão na lei. Outro ponto importante é a questão administrativa também na prefeitura, né? Quando você abre um requerimento em um determinado município, a lei fala nos prazos que têm que ser cumpridos. Então você tem que ser proativo nesse sentido. Como advogado ou outro profissional que seja, entenda os prazos. Até que ponto é aceitável
demorar um determinado procedimento ali no processo administrativo da REURB. É fundamental você entender isso. E aí eu repito, que eu já falei algumas vezes aqui nos vídeos, que para você atuar com REURB, você primeiro precisa estudar. Ler a Lei 13.465 de 2017, ler o Decreto-Lei 9310, ler os provimentos do CNJ e principalmente os provimentos do seu estado que você vai atuar naquela REURB, naquele núcleo urbano informal que vai ser regularizado pela REURB. Então essa questão de proatividade, de mentalidade é muito importante. Agora vamos para um ponto fundamental, que ali foi a virada de chave mesmo, nesse insight que eu tive nesse dia, voltando dessa viagem. Parcerias. Advogado, eu sinto lhe informar, mas você sozinho não vai fazer REURB. Muito pelo contrário, você vai travar a sua REURB, se você não tiver boas parcerias. Primeira dela, na hora do cadastro social. Você precisa entender se você vai fazer esse cadastro, você, quando eu digo a sua empresa, né, prestando um serviço, então contratar uma assistente social, ou se a prefeitura vai lhe entregar isso. Esse ponto é fundamental. Mas tem um ponto mais incisivo ainda que eu quero falar aqui. Topografia e engenharia. O trabalho de topografia, de levantamento planimétrico, mas principalmente o trabalho de engenharia, a parte de vetorização dos imóveis, saber ali exatamente o tamanho de cada lote, fazer um bom estudo preliminar, fazer boas plantas legíveis, olha, isso é fundamental. Sem essa parceria de uma boa topografia e uma engenharia, quando eu digo engenharia, incluo aqui também o trabalho de um arquiteto para fazer essa parte aí do levantamento e também dessa parte da vetorização, isso é fundamental. Fazer um bom PRF. Se você então não tiver uma parceria com um bom engenheiro, com um bom topógrafo e um arquiteto, que seja no lugar do suprindo ali o engenheiro, olha, a sua REURB não vai acontecer. Estou te falando porque tem problemas que você lá na hora de protocolar, na matrícula no cartório, o requerimento no cartório da sua REURB, você vai ver que coisas lá atrás eram para ter sido feitas. Lá no momento em que foi feito o levantamento, que foi feito o trabalho de georreferenciamento, e lá atrás não foi feito correto. Isso vai te trazer problema lá na frente. Lembrando que nós que somos aí do mundo jurídico sabemos cada passo ali, cada falha que tem que voltar com o documento, nós estamos falando aí, sinceramente, no mínimo 2 a 3 meses. Infelizmente é uma realidade. Então, eu acho que para mim, o segredo que nunca me contaram na REURB quando eu comecei a atuar, sinceramente, respondendo de forma assim incisiva, sem engenharia você não faz REURB. Estou para te falar que engenharia, eu acho que é 60% ou 70% da REURB. É o básico. É um trabalho que, sinceramente, os outros vão complementar. Mas se é uma planta básica, bem feita por um engenheiro, detalhando cada imóvel, o perímetro está sendo regularizado, as matrículas atingidas, as ruas, né, o perímetro ali, sem isso, não dá, esquece. Não dá para fazer REURB desse jeito. Então esse é o ponto aí, é o segredo assim que não me contaram e que eu aprendi na dura realidade, é que sem uma boa engenharia, um bom levantamento topográfico, você não faz REURB. Então você, advogado aí que está atuando com REURB, ou que quer começar a atuar, precisa entender. Primeiro ponto, faça uma boa parceria com um engenheiro ou um arquiteto e um bom levantamento topográfico com um topógrafo. E vou te falar uma coisa, se você quer jogar o jogo de profissional, você não entra em campo com amador. Você precisa pegar alguém que já atuou com REURB, mas pelo menos se essa pessoa não atuou com REURB, ela tem que ter boa vontade e principalmente vontade de aprender. Se você pegar um profissional que vai fazer as coisas, deixar as coisas acontecerem, pode ter certeza que essa REURB não vai andar. É impressionante como o trabalho da engenharia e de um profissional capacitado pode simplesmente travar uma REURB e ela não acontecer. Essa questão da parceria é fundamental. E com isso você começa a cumprir os prazos necessários para que você faça a REURB, cumpra a REURB. Hoje nós temos aí
inúmeras inteligências artificiais que podem te ajudar para você montar um bom cronograma. Vou te dar uma dica aqui, você pegar, por exemplo, aí, um edital de um determinado município, na internet você vai achar vários, e em cima daquele edital pedir a IA para fazer um cronograma da REURB. Outro ponto, pedir ali para definir exatamente qual que é o trabalho de cada profissional, qual que é o trabalho do engenheiro, qual que é o trabalho do advogado, qual que é o trabalho do topógrafo. E principalmente colocando prazos. Você exigir dos seus parceiros e você também cumprir a sua parte dos prazos que você vai ter que cumprir na REURB. E definir um prazo para essa REURB começar e terminar. Eu sinceramente acho, e brinco até de forma com meus amigos aí, de forma comum, que é o seguinte: a REURB tem que durar o tempo de um parto. Ela tem que durar no máximo 9 meses. Se não durar esse determinado período, problemas começam a acontecer nesse percurso. O levantamento topográfico que você faz, né? E essa vetorização, como eu disse lá atrás. O vizinho ali, ou na verdade, até aquele morador mesmo, começa a fazer um puxadinho. O vizinho que tinha um lote grande vê que começa a valorizar e esse lote que era 1 vira 2, ele vende e aí a prefeitura às vezes nem fica sabendo. Então, quanto tempo mais o tempo passar, pior. Eu tenho REURB travadas com aproximadamente 2 anos, por causa de umas questões aí que posso até comentar em outro vídeo, mas a principal é que foi achada uma questão geológica no meio daquele núcleo e não foi informado na época no edital de licitação. Isso trouxe N transtornos, para uma empresa que eu tenho parceria. Então, essa questão de você saber exatamente ali como é que está essa situação de cada profissional que vai atuar e colocar prazo para isso é fundamental. Então, hoje, pega aí essa IA, peça ajuda, pega esse edital e monte ali um cronograma, o que vai fazer cada profissional, quem vai te ajudar. Mas o ponto que fica aqui faça parceria com um bom engenheiro ou um bom arquiteto que entenda de REURB ou que, no mínimo, tenha vontade de aprender. Porque se você não fizer isso, doutor e doutora, meu colega advogado ou outro profissional que seja, a sua REURB não vai andar. E eu já vi muita REURB ficar travada. Eu tenho REURB travada por causa disso. Agradeço hoje as parcerias que eu tenho, que me ajudam muito para que a REURB aconteça. Sei que não é fácil, o REURB é um procedimento muito complexo, envolve muita gente, muitos profissionais, mas se você não tiver a parceria correta, você não vai conseguir fazer uma REURB. Então, fique ligado. Esse aí é o ponto crucial, é o segredo da REURB. Ter uma boa parceria de um bom engenheiro, de um bom arquiteto e um bom levantamento topográfico para a sua REURB funcionar de fato. Um outro ponto para finalizar, que eu queria deixar aí com vocês, é o seguinte: muito cuidado nessa questão que quando você pega uma REURB, um dos pontos também que você pode até perder dinheiro com a REURB são a questão dos custos. E aí você tem que ver na sua parceria antes quanto que ele vai te cobrar, o que exatamente definir o que ele vai te fazer. E um outro ponto importante, até o seu deslocamento, para você sair daquela cidade e você ir para determinado local. Quando eu digo aquela cidade, é que você está prestando serviço e vir para sua casa e vice-versa, você sair da sua residência e ir lá prestar um serviço, você tem que colocar isso na conta. Porque, como eu te disse, esse pedido de busca que eu tive que rodar 200 quilômetros para ir lá atravessar uma rua para fazer uma solicitação que demoraria 15 minutos, isso tudo é custo. Então, cuidado com os deslocamentos desnecessários. Tente fazer reunião online, mande e-mail, mas deixe tudo registrado. Então, esse é o último ponto. Cuidado com os deslocamentos necessários, porque isso é custo e vai impactar na REURB. Bom, esse é o ponto que eu queria falar. Quero que você comece a me seguir aqui, se você ainda não me segue. O meu canal aqui, a gente fala muito sobre REURB. O meu foco aqui é ajudar outros advogados que querem atuar com REURB ou outros profissionais e principalmente não perder dinheiro com a REURB. Quero te falar que eu estou lançando em breve um manual de vendas na REURB. É um produto inédito que vai ser muito bacana, trazendo informações ali para você captar núcleos, sabendo informações desse núcleo, como você vai buscar informações e principalmente precificar a sua REURB.
Mas tem um ponto fundamental que eu vou contar lá nesse manual de vendas. Na verdade, eu vou entregar uma videoaula também, que é um plano B, para que quando você não consegue fechar uma reorg vendendo para aqueles moradores e fechar um núcleo, existe um plano B para você regularizar esses imóveis. Quer saber qual? Aguarda, que vai ter no meu manual de vendas da reorg e eu vou explicar ali todos os detalhes sobre você vender a reorg, principalmente ganhar dinheiro e não perder dinheiro, como eu já vi muitos profissionais perderem. Então você que, como eu já dito, curte aqui o meu vídeo, me segue aqui no canal, porque aqui o papo é reorg. E o papo é não perder dinheiro e fazer a reorg acontecer. Mais uma vez, obrigado. Tá aí, entrega o vídeo com a promessa que eu fiz de contar para vocês o segredo, que é essa parceria fundamental e principalmente cuidado com quem você vai fazer essa parceria. Fiquem com Deus e avante, a reorg precisa de nós.